Fale mais sobre isso, começando agora um programa que você sabe, totalmente dedicado ao universo da saúde e, em especial, à saúde mental. Eu sou Leonardo Abraão, psicólogo e palestrante. E hoje vamos falar sobre uma possibilidade nas vidas das pessoas e que, às vezes, traz muito prejuízo, né? Traz muita dificuldade para o indivíduo, que é a questão do trauma. Quando a pessoa vivencia uma experiência que a deixa traumatizada. E as consequências do trauma. Todo mundo sabe que é um peso muito grande, às vezes, lidar com essa situação. Quem está aqui conosco hoje é o professor Dr. Milton Vicente Fernandes, é psicólogo clínico, ex-professor da Universidade Federal de Uberlândia, aposentado pelo Instituto de Psicologia da Universidade Federal. Milton, obrigado por estar aqui para ajudar as pessoas a entenderem essa grande temática. Muito obrigado pela oportunidade e eu acho que isso é muito conveniente, estar se falando sobre isso, estar se ventilando né, sobre situações traumáticas. Nós estamos vivendo um mundo cada vez mais estressante. Qualquer coisa é capaz de tirar a pessoa do sério. E principalmente vivências consideradas traumáticas, que são trauma, são aquelas vivências muito fortes em que a vida da pessoa corre risco, ou ele imagina, ou ele pensa que pode morrer naquela situação. Essas situações, se não forem bem trabalhadas, se o indivíduo não conseguir lidar com elas, pode trazer um transtorno para o resto da vida na pessoa. E eu acho que vale a pena, então, a gente começar discutindo o que é trauma e o que caracteriza o trauma. O evento traumático são eventos profundamente ameaçadores, em que a vida da pessoa corre risco. Um estupro, um acidente muito sério, em que ele perde pessoas queridas, ou mesmo que ele pensa que vai morrer naquele momento, um assalto, um sequestro, situações de guerra. O transtorno pós-traumático começou, inclusive, sendo denominado neurose de guerra, com ex-combatentes que combateram na Primeira Guerra Mundial e que traziam e que voltavam com esses transtornos, com essas reminiscências muito fortes, muito sofridas do que ocorreu. E é nesse sentido que o evento traumático pode ser muito danoso. Eu costumava dizer muito para os alunos que não é o que acontece que importa na vida de uma pessoa, é o que ele faz com isso, como que ele lida com esse grande obstáculo estressor, como ele lida com esse trauma, com esse sofrimento. É isso que realmente é patológico. Se cada vez que a pessoa se lembra do evento traumático, ele se lembra desse evento com toda a emoção que ele vivenciou naquele momento em que ele achava que ia morrer, isso tem um grande potencial de se transformar num transtorno pós-traumático. Sim. Agora, quando o senhor fala, por exemplo, em ameaça de vida, né? Ameaça à sua vida, melhor dizendo. Ou de outras pessoas, ou que ele viu outra pessoa Mas, morrendo. por exemplo, é possível nós falarmos também um namoro que termina de uma forma traumática? Ou estaria errado na sua concepção? Porque aí não tem um risco de vida ou risco de morte, né? Mas há pessoas que ficam traumatizadas com relacionamentos ou términos de relacionamentos e não conseguem se entregar a novos relacionamentos. Não configura muito bem o transtorno pós-traumático, mas, de certa forma, ao lidar mal com isso, deixar que esses pensamentos tumultuem a sua vida ou impeça que ele viva no futuro, que ele viva no presente e construa um futuro, isso sim é danoso. Né? Transtorno pós-traumático é um dos transtornos de ansiedade. Está profundamente relacionado aos gânglios basais, né, que é o nosso órgão de alerta, é o nosso órgão do medo. E a gente pode trazer
geneticamente uma maior sensibilidade à produção de ansiedade. E se a pessoa, por exemplo, ela já tem uma dificuldade de lidar com perdas, um evento como esse, como o término de um namoro, vai fazer com que o evento fique gravado e ele fique repetindo isso da mesma maneira. Ele não consegue virar a página da sua vida. Isso sim é danoso, isso é patológico. A gente pode dizer que o pensamento automático negativo, que é esse pensamento permanentemente repetitivo, ele é o patógeno da ansiedade e o patógeno de qualquer transtorno de ansiedade. Então, uma forma até poética de nós nos referirmos ao trauma é essa incapacidade de virar a página. Exatamente. De esquecer, de passar, de superar. Isso, de ressignificar aquilo que aconteceu, de dar novo sentido, de fazer com que a memória, que aquele evento se torne menos danoso para ele. O importante, mesmo para situações traumáticas mesmo, que correram risco de vida, é ele reconhecer que ele não morreu, que ele está vivo e que a vida continua. Esse é o ponto de partida para saber lidar... Para o processo de cura. Para o processo de cura. O processo de aprender a lidar com essa memória, aprender a lidar com esse software, com esse circuito neural de memória que ficou inserido no seu computador biológico. Legal, nós vamos falar disso no próximo bloco, porque está encerrando, porque é legal a gente caracterizar o trauma, né, como esse evento que deixa uma marca e que a pessoa, por processos de memória que não conseguem se desligar desse evento, acaba ficando impedida de continuar a sua vida, né, ou de viver várias experiências. No próximo bloco vamos falar sobre o que pode ser feito, né, para superar, ok? Voltamos falando como superar um trauma. Você conhece o Sistema FIENG. O Sistema FIENG é SESI. São ações que contribuem para a segurança e saúde no trabalho, garantindo o bem-estar e a qualidade de vida de pessoas como o Carlos. São programas como Ginástica na Empresa, que fazem com que o Luiz trabalhe com muito mais disposição e prazer. O Sistema FIENG é SENAI. É a maior rede de educação profissional do Brasil. É o Daniel, que ainda não tem nenhum fio de barba, mas que já vai ter uma carreira na indústria. É mão de obra qualificada. São empresários como o Antônio, que incentivam seus funcionários a fazerem cursos de aperfeiçoamento, para que eles possam produzir mais e melhor. O Sistema FIENG é SESI e SENAI. É trabalhador que cresce, são indústrias que ganham. É mais desenvolvimento para todos, para a indústria, para você. Sistema FIENG, um investimento da indústria. De volta ao Fale Mais sobre isso dessa semana, discutindo trauma. Trauma e as suas consequências. E principalmente, o que fazer, né? Para superar o trauma que não te abandona. Porque aí a pessoa fica com medo de voltar àquela cena, de voltar àquela situação, de encontrar aquela pessoa, de tocar aquele objeto, de comer aquela comida. Não é, Milton? Isso. Quem está aqui conosco hoje é o professor Milton Vicente Fernandes, que é psicólogo clínico, aposentado da UF, do Instituto de Psicologia, nos ensinando mais sobre trauma. A pessoa fica com medo de até voltar a um determinado lugar, né? Exato. Qualquer estímulo que lembra a situação traumática é profundamente ameaçador para a pessoa com transtorno pós-traumático. Então ele foge de todas essas situações. Qualquer coisa que lembre o ocorrido, ele foge. A esquiva está na base também do desenvolvimento das fobias. Quanto mais uma pessoa foge daquilo que ele teme, maior se transforma o seu temor. Ele empodera o temor, né? Ele empodera o temor. A fobia é um medo irrealista. Para ter uma ideia, pessoas, por exemplo, que foram mordidas por cachorro podem desenvolver medo até
de pegar um cachorro de pelúcia. Uhum. E no caso do transtorno pós-traumático, qualquer estímulo, qualquer situação, sair na rua, ou andar de carro, ou cruzar com outro carro, se o trauma foi um acidente, pode eliciar nele toda a reação que ocorreu durante o trauma. E trazer prejuízos individuais e sociais, né? Isso. Porque a pessoa para tudo. A negação da situação. É muito comum o paciente me procurar pedindo para que, através da hipnose, eu remova, eu dê um del nessa vivência, nessa memória. Não dá para negar o que aconteceu. Ninguém pode voltar ao passado e mudar o que aconteceu. Nós podemos, a partir de agora, construir novos futuros, mas não eliminar. Principalmente situações tão densas, tão emocionalmente fortes como as situações traumáticas. Então, é preciso desenvolver a aceitação pelo que aconteceu e, principalmente, reconhecer que a vida continua. Ele não morreu nessa situação, ele está vivo e ele pode seguir em frente. Ele precisa aprender a agradecer a vida que lhe foi dada de graça. Sim. É esse um dos elementos do processo terapêutico. Aprender a viver no aqui e agora. E aprender que a vida continua. Ele não, através do trauma, ele não só perdeu coisas importantes, perdeu sim a ingenuidade anterior, ele está mais rico, ele tem novas experiências e isso pode transformá-lo numa pessoa mais resiliente, numa pessoa mais saudável, né? Desde que ele aprenda a utilizar esse computador biológico fabuloso. O processo de terapia, o processo de cura envolve isso. Um terapeuta sensível, ele está atento, ele está observando tudo o que acontece, ele observa os recursos que o paciente tem, de humor, de presente, e utiliza isso em favor do próprio paciente. Como o senhor disse no primeiro bloco, em favor no sentido de ajudá-lo a ressignificar. Exatamente. O episódio. Ressignificação é a palavra básica, né? Ele tem que transformar o evento em algo mais fácil de conviver na sua memória. Qualquer mudança que ele faz na representação mental pode ser altamente benéfico para lidar com o trauma, para lidar com o evento traumático. Agora, Milton, qualquer mudança que ele faz na representação mental daquele evento, como ajudá-lo a fazer essas mudanças? Que aí é a técnica e o caminho para vencer, né? Um dos passos principais é sintonizar-se com o teu paciente, emparelhá-lo, entender como ele percebe o mundo, o modo como ele representa a realidade e, a partir disso, usar a criatividade para construir esse caminho único. Cada pessoa é única. Não existe uma regra que você pode aplicar com todo mundo. Então é preciso descobrir, através do seu sistema de crença, das crenças religiosas, do sentido de vida, dos sonhos, para utilizar isso em seu benefício, para que ele possa ressignificar esse trauma e sair muito mais forte dessa situação que ele viveu no passado. A hipnose, por exemplo, é um caminho para isso. Exatamente. A hipnose, o relaxamento, a respiração diafragmática, técnicas de yoga, técnicas de meditação,
são instrumentos muito úteis no manejo do estresse. E quando se fala de transtorno pós-traumático, nós estamos lidando com isso, com o manejo do estresse. Porque acaba ensinando, olha que coisa interessante, porque às vezes a pessoa está vivendo, ou sabe de alguém que esteja vivendo na família ou no trabalho, com uma carga de trauma muito grande e as consequências do trauma, como o transtorno, né, pós-traumático, no plural os transtornos pós-traumáticos, mas existem muitos recursos. O senhor acabou de falar em hipnose, yoga, dança, meditação, relaxamento, né? E que as pessoas devem procurar. Querer que aquilo não exista, querer apagar aquilo da vida é impossível. O ser humano está sempre se modificando. Com certeza, o meu paciente que passou por um trauma não é a mesma pessoa que passou pelo trauma. Muita água já rolou depois disso, muitos dos pensamentos que ele construiu, do software mental que ele construiu, ocorreram depois do evento. E um psicólogo sensível, atento, ele está atento para descobrir qual é o caminho ideal nesse processo de transformação, de mudança permanente. O ser humano é um permanente vir a ser, e é nesse permanente vir a ser que a gente pode aprender a se reconstruir, a se reinventar de uma maneira melhor do que éramos antes do fato ocorrido. Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco, porque essa ideia de ser humano como um software mental e um permanente vir a ser é justamente o eixo de trabalho da psicologia, ajudando as pessoas a se construírem e se reconstruírem, inclusive após eventos traumáticos. Voltamos já falando sobre isso. Voltando ao Fale Mais Sobre Isso dessa semana, discutindo trauma. Algumas pessoas já passaram por essa experiência difícil e carregam ao longo da vida uma dificuldade, uma limitação, porque não conseguem vencer a experiência traumática. E o professor Dr. Milton Vicente Fernandes está aqui para te ajudar a entender que é possível sim. E foi como você terminou o segundo bloco, né, Milton? Dizendo que o ser humano é eterno, vir a ser, e por ser vir a ser, ele pode vir a ser algo diferente. Exatamente. Nós estamos nos reconstruindo, nos reinventando a cada dia. O transtorno pós-traumático caracteriza isso. Quando a pessoa se lembra do trauma, ela lembra do trauma sempre da maneira como ocorreu e eliciando as mesmas emoções. É esse alimentar essa memória sempre do mesmo modo que torna o transtorno pós-traumático tão patológico, tão devastador. Uma pessoa revivenciando essas vivências sempre do mesmo modo é como se ele tivesse prestes a morrer em cada flashback, em cada revivência,
em cada sonho ou pesadelo que ele tem com o evento traumático. Por exemplo, o sonho, a pessoa sente que está realmente presente lá, sente cheiro, vê a cor do cachorro, por exemplo, que a mordeu, né? Vê os sons do latido, ou ouve os sons do latido. Exatamente. Nós assimilamos o nosso mundo, o nosso universo, através dos vários sentidos. Visão, audição, tato, olfação. E fazemos uma filtragem disso. Nós não absolvemos tudo o que acontece de uma vez. Nós filtramos alguma coisa, senão a gente fica doido. Em cada experiência, a gente filtra o que é mais importante. E quando você filtra só aquilo que foi mais ameaçador, mais danoso, mais doloroso, mais sofrido, você está construindo essa realidade negativa. Então é possível ressignificar isso, reconstruir isso de uma maneira mais amena, de uma maneira que te ajude a seguir em frente. Eu acredito que ninguém vem para essa vida à toa, para um passeio. Vem para aprender alguma coisa. E aprender, inclusive, com essas experiências traumáticas, é possível e nos faz pessoas muito melhores. Sim. Agrega história de vida, né? E aprendizados de reações a essa história de vida. Exatamente. Isso me lembra muito de uma poesiazinha do Olavo Bilac, que ele diz: quem passou por essa vida em brancas nuvens, quem passou por essa vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem. Passou pela vida e não viveu. Sintetizando o que nós estamos discutindo. Exatamente. Que até mesmo o trauma, por mais doloroso, e a gente respeita a dor, né? Isso, o psicólogo precisa respeitar isso para ajudar o paciente a modificar o modo como ele armazenou essa informação, o modo como ele inicia essa memória, como ele rememoriza cada coisa que aconteceu. Voltando ao que eu disse no início, permitindo que essa nova maneira de eliciar o ocorrido vire a página e ele siga em frente. Com poesia de Olavo Bilac, virando a página da vida, né? Eu penso que nós estamos ajudando a sociedade e os indivíduos em especial, que não existe assim a impossibilidade de reconstrução das suas memórias, né? E de retomar a vida com tranquilidade. Isso. E independente do trauma, né, Milton? Independente. Medo de barata, uma experiência com uma barata, ou um carro que capotou, a intensidade, cada um é um e sabe o que está sentindo. Né? Exatamente. E é preciso que esse processo de ressignificação seja feito de forma singular para a pessoa. O psicólogo precisa ter a sensibilidade de entrar no mundo do paciente para ajudá-lo a construir um novo caminho, né? Construir o seu caminho das pedras para sair dessa vivência que ficou ligado no passado. O paciente com transtorno pós-traumático, ele revivencia sempre com tanta intensidade o que aconteceu, que a vida vai perdendo sentido. E um número muito grande desses pacientes pode até se suicidar, porque a vida perde sentido, ele se torna apático, ele não tem futuro, justamente por estar utilizando essas representações mentais. E cada vez que ele relicia, que ele tem um flashback, ele está alimentando essa memória do modo como ela foi armazenada. Sim, e por isso que é importante, não dá para a gente explicar isso com profundidade agora, mas acessar submodalidades de entendimento da realidade. Exatamente. A intensidade das cores do trauma, a intensidade do cheiro da experiência do trauma, a intensidade, né, do gosto, da textura. E fazer uma seleção mais favorável, né? Um modo de ver, distanciar-se daquele evento
sem negá-lo. Né? Se o indivíduo se coloca mais sereno, mais calmo, se ele fala muitas vezes, se ele vai a público, se ele vai a uma entrevista e conta o que aconteceu, se ele tenta ajudar outras pessoas que passaram por isso, né? E isso eu já observei muitas vezes, já tratei muitos psicólogos que depois transformam esse trabalho de ajudar pessoas que passaram pelo mesmo trauma, por situações semelhantes a que ele passou, a superar esse evento traumático. Milton, o programa está encerrando, eu gostaria já de deixar um convite para que você venha em outra oportunidade falar, por exemplo, sobre a hipnose, que é um tremendo recurso, né? Uma tremenda possibilidade de ajudar o próximo por meio aí do acesso ao seu sistema, né, psíquico. Somente mais profundo, mais profundo. Consciente. Fica o convite. Quem quiser, a pessoa está te assistindo, né, e falou assim, nossa, eu preciso entrar em contato com o Milton. Onde te acha? Na Clínica Integrare, 3234-7130. Não perca a oportunidade de ressignificar a sua vida, se for o caso. Milton, muito obrigado por estar aqui nos ajudando. Muito obrigado pela oportunidade também, Leonardo. Legal. Se você quiser ajudar mais pessoas a entrar em contato com esse conteúdo, vá ao site do canal da gente, o www.canaldagente.com.br, e copie o link, republique, compartilhe, informe aos seus colegas, familiares, porque quanto mais falarmos sobre saúde e saúde mental, mais estamos contribuindo para uma sociedade com indivíduos equilibrados e, consequentemente, uma sociedade mais equilibrada. Um grande abraço e até o próximo programa semana que vem.